Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quero compartilhar com vocês aqui duas historinhas que tá lá no capítulo 1 do Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do verso 5, fala que no tempo de Herodes, rei da Judéia, existia certo sacerdote chamado Zacarias. E a esposa dele era uma das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E aí a narrativa fala, o evangelista Lucas. Tem só uma curiosidade aqui, Lucas, ele foi um discípulo de Jesus que não andou com Jesus. Como assim? Estudiosos afirmam que o evangelho de Lucas ele foi escrito 30 anos depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E aí, como foi que ele escreveu o evangelho? Ouvindo relatos de pessoas que viveram na época. Estudiosos afirmam até que ele andou com Paulo. E Paulo foi relatando certos acontecimentos, não só Paulo, mas ele foi estudando minuciosamente tudo aquilo que aconteceu no período que o Senhor Jesus Cristo ele teve aqui na terra, andou na terra no período do ministério de Jesus Cristo. Fecho parênteses. Agora nós vamos voltar lá à história de Zacarias. Zacarias, ele era um dos sacerdotes, e nesse período aqui do relato que Lucas escreveu, ele caiu sobre ele a sorte de exercer o ofício. No caso ali seria o último ofício dele como sacerdote, porque ele já estava para se aposentar. E aí ele entrou no lugar santíssimo para oferecer um incenso, para apresentar diante de Deus, para fazer a expiação do pecado do povo. E ali ele entrava no Santo dos Santos, que era o lugar santíssimo, onde só poderia entrar os sacerdotes. E ali era até amarrado uma corda. Para outra curiosidade aqui, era amarrado uma corda, porque aquele lugar ali era o lugar que descia a presença de Deus. Se o sacerdote estivesse em pecado, ele era consumado vivo dentro daquele local. E por isso tinha uma corda amarrada na perna do sacerdote, porque se ele morresse, e também tinha um sininho, o sino ali tocasse, caísse, enfim, representava que ele tinha sido expirado, tinha sido consumado. E aí o povo puxava a corda, porque ninguém podia entrar dentro do santuário. E vamos lá, ele estava lá, e aí o relato conta que o anjo do Senhor apareceu para ele, para Zacarias, e declarou: daqui a um ano tu vai ter um filho, da tua mulher, ela vai ter um filho. Isabel, falei para vocês que no começo que Isabel era uma das filhas de Arão, e aí o texto relata que ela era estéril, mas aí o anjo apareceu para Zacarias e declarou que ela ia ter um filho, e que o nome dele ia ser João. E aí Zacarias ele argumentou com o anjo: como é que pode? Eu já estou velho, minha esposa é estéril, tudo. E aí o anjo falou para Zacarias: olha, por causa que tu argumentou, porque tu não acreditou, tu vai ficar mudo. E aí ele ficou mudo ali até depois que a criança nasceu. E aí nesse intervalo de tempo aí vem a outra história. 6 meses depois, o anjo Gabriel ele apareceu para Maria: agraciada és tu, bem-aventurada és tu. Não tão bem assim, não tá bem, o relato bíblico não é bem assim como eu estou falando, mas estou falando aqui com as minhas palavras, minhas próprias palavras. Agraciada de Deus, tu vais conceber, dará à luz um filho, que se chamará Jesus. E aí ela: como é que pode isso? Eu nunca tive relação com nenhum homem. Maria: ela vai vir sobre ti a virtude do Espírito Santo, e o menino que vai ser gerado em ti será chamado Filho do Altíssimo. E aí Maria: cumpra-se em mim conforme a palavra do Senhor, Nesse intervalo,
ali o anjo tinha acabado de aparecer para Maria. Já anteriormente ele tinha aparecido para Zacarias, e aí passou. Quando o anjo apareceu para Maria, a Isabel ela já estava com 6 meses de grávida de João, aquela que era estéril. Ela já estava com 6 meses de grávida de João. E aí quando Maria recebeu a visita do anjo Gabriel, Isabel já estava com 6 meses de grávida. E ela desceu para as montanhas onde Isabel estava, porque elas eram primas. E aí assim que ela colocou o pé dentro da casa de Isabel, né, o escritor Lucas, ele declara que a criança Isabel foi cheia do Espírito Santo, e a criança começou a mexer, pular dentro do ventre de Isabel. E a Isabel ela profetiza: oh, que honra, a mãe do meu Senhor vir me visitar. E aí as duas se alegraram, enfim. E o relato conta que ela ficou praticamente até quase o final da gravidez de Isabel. E aí é o início aqui. Por que eu estou contando essa história para vocês? É o princípio ali do Evangelho de Lucas, né? Fala de como o profeta João foi um dos últimos profetas ali do Antigo Testamento, já uma transição do Antigo para o Novo, como aconteceu, como é que foi o nascimento de João, o precursor, né? O Lucas ele fala que ele ia converter o coração dos pais aos filhos, né? Queria converter os corações dos rebeldes a andar no caminho do Senhor. E várias outras características de João. E como é que foi o nascimento do Senhor Jesus Cristo, né? Que também 2 nascimentos improváveis. O primeiro de um estéril e o segundo de uma virgem. Esse que é improvável mesmo, hein? Impossível de acontecer. Como é que uma virgem pode conceber? Dar à luz um filho. E aí o segundo foi esse aí, foi o nascimento do Senhor Jesus, do qual Maria concebeu do Espírito Santo e deu à luz ao Senhor Jesus Cristo. E aí essas duas histórias já no início ela fala do nascimento milagroso destes 2 homens. O primeiro, João, que era o profeta das nações, que converteria o coração dos pais aos filhos, que preparou o caminho do Senhor, pregando acerca do batismo, acerca da remissão dos pecados, e do nascimento de Jesus Cristo, que seria o Salvador do mundo. E aí essa primeira conversa que a gente tem aqui é o princípio de um estudo que a gente vai fazer. Estamos apenas no capítulo... Toda essa história que eu contei aqui você pode conferir no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 1 em diante. São 80 versículos. 80 versículos. E fala aqui, ó, no versículo 76, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 76. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor e preparar os seus caminhos. Está falando de João. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação, da remissão de seus pecados, pelas entranhas da sua misericórdia do nosso Deus. Pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar os que estão assentados em trevas, na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Quem nasceu primeiro? João. Para falar do pecado. Para falar do pecado do povo, para levar o povo ao arrependimento. Para que quando Jesus Cristo viesse, iria declarar, né? Arrependei-vos e convertei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Olha como o amor de Deus é tão grande para a gente, né? O que significa a palavra evangelho? A palavra evangelho significa boa notícia. Por que
naquela circunvizinhança ali entrou o evangelho, porque existia um domínio romano. E ali foi dado-se o nome de evangelho porque Jesus Cristo chegou com um novo reino. Jesus falou: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Amém? Para que esse estudo não fique muito vago, vou dar só uma dica. João ele foi anunciando ali a remissão de pecados, o batismo, mas ele declarou: ó, após mim vem um que é maior do que eu, cujo eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Aí eu batizo com água, mas aquele que vem após mim batiza com o Espírito Santo e com fogo. No próximo vídeo eu vou falar desse que batiza com o Espírito Santo e com fogo, do Senhor Jesus Cristo. Esse vídeo aqui nós falamos sobre João e o precursor, aquele que iria preparar o caminho. Esse vídeo aqui é apenas uma preparação. Para os próximos passos, nós vamos acompanhar todo o livro de Lucas, acerca das pisadas de Jesus Cristo. Aonde Jesus andou, o que foi que ele fez, como ele curou, como ele se movia de íntima compaixão para com o povo. Amém? Eu peço que você, se você assistiu esse vídeo até aqui, que você curta, comente, compartilhe, considere se inscrever nesse canal, para que nós possamos acompanhar essa narrativa bíblica de toda a trajetória do Senhor Jesus Cristo.